Boa tarde, quase noite. Pessoal, vamos gravar mais uma aula da playlist do segundo ano, a aula de número 25, onde começamos um assunto novo, falaremos de sequências, e dentre as várias sequências existentes, comentaremos sobre uma delas, que é uma das mais famosas, a PA, a progressão aritmética. E vamos comentar que essa progressão, ela tem uma analogia com a função de primeiro grau, né? Essa é uma das coisas que a gente vai comentar na aula também. Então, vamos começar a nossa aula, tá? Pronto. Vocês estão vendo agora aí a nossa playlist do segundo ano. Já 4 vídeos. 6 de matriz, determinante e sistemas. Houve um probleminha aqui, mas beleza, eu acho que agora. Então, 6 vídeos aqui sobre matriz, determinante e sistemas. 16 sobre trigonometria. 2 de número complexo. E vamos gravar agora mais 2 de sequências. Vai ser um vídeo para sequências IPA e outro vídeo para PG. Ok? Então, vamos lá. Bem, esse primeiro conceito que a gente vai, então, apresentar na aula de hoje, o conceito de sequências ou progressões. O que são sequências ou progressões? Sequências, obviamente, faltou outra palavrinha aqui que eu posso botar, sequências numéricas, né? Ou seja, eu vou enfileirar números em sequência. Então, por exemplo, o número 1 aqui, o número 4, o número 9, o número 16, o número 25. Então, esses números, 1, 4, 9, 16, 25, formam uma sequência. E aí, como é que é a simbologia que a gente usa? A gente usa parênteses para representar os elementos da sequência. A gente costuma usar uma letra minúscula. E a gente costuma usar um índice, que é um númerozinho que a gente coloca à direita e abaixo, tá? Então, o nome da sequência é a sequência N, onde o primeiro termo é o A1, o segundo termo é o A2, o terceiro termo é o A3, que é o 9, o quarto termo é o A4, que é o 16. Então, aí vem a pergunta que não quer calar. Qual é? Quem é o próximo termo dessa sequência? Ou seja, existe alguma propriedade matemática que está sendo utilizada para gerar esses números. E no caso aqui, vocês estão vendo, vocês estão contando aqui, então eu estou construindo quadrados, né? Quadrados, e cada vez eu boto um pontinho a mais no lado, né? Aqui tem, o lado tem 1, aqui o lado tem 2 bolinhas, aqui o lado tem 3 bolinhas, aqui o lado tem 4, 5. Então o próximo deve ser um quadrado com 6 bolinhas. Então, se eu fizer um quadrado com 6 bolinhas, eu vou fazer ao todo quantas bolinhas, pessoal? A resposta é 36, porque a conta 6 vezes 6, né? Então, o próximo termo da sequência aqui é 36. Aí embaixo, logo em seguida, tem um outro desenho. Vou separar aqui, né? Tem um outro desenho logo embaixo. E eu faço a mesma pergunta. Qual é o próximo número? Então, aqui o primeiro número é o número 1. Aqui são 3 bolinhas. Aqui são 6 bolinhas. Aqui são 10 bolinhas. E quem é o próximo? Então, nós temos uma nova sequência, que eu vou chamar agora de BN, onde eu vou botar os números 1, 3, 6, 10. Esse símbolo reticência aqui indica que eu tenho infinitos elementos nessa sequência, tá? Ou seja, eu não vou parar nunca eu não preciso parar nunca nesse processo de criação do próximo termo, né? Beleza. Então, pessoal, quem é o próximo número? Então, quem percebeu aqui, vê um padrão aqui que a gente, na verdade, somou para chegar no 3, somou 1 mais 2. Para chegar no 6, nós somamos 1 mais 2 mais 3. Para chegar no 10, nós somamos 1 mais 2 mais 3 mais 4.
Então, essa sequência, o próximo termo vai ser 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Ou seja, era como se colocasse mais uma fileira aqui com um elemento a mais. Ou seja, passaria a ter 5 pontinhos a figura, né? A gente chama isso de números triangulares, porque eles formam triângulos, né? Então, o próximo número triangular é, um pouquinho mais, é 15, né, pessoal? O próximo é somar mais 6, então é o 21. O próximo é somar mais 7, é o 22, é o 28, e assim por diante, né? Então, essa sequência possui infinitos termos. Logo em seguida, agora, eu mostro a relação de 7 sequências. Uma pausazinha aqui, né? Então, eu mostro 7 sequências. Uma primeira, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta e uma sétima. Notem que todas elas eu uso letras minúsculas e uso o índice N para indicar um termo genérico, né? Então, sempre letra minúscula, tá, pessoal? Sempre letra minúscula. E também a nossa simbologia envolve a colocação de parênteses e os elementos é separados por vírgulas. A única exceção quando eu não devo usar a vírgula para separar é quando aqui os números forem decimais. Se os números forem decimais, eu devo usar ponto e vírgula, que aí não gera confusão com o próprio número decimal. Tá claro, pessoal? Então, por exemplo, né, na sequência AN, o primeiro termo é 0, o segundo termo é 2, o terceiro termo é 3, é 4, o quarto termo é 6, o quinto termo é 8 e assim por diante. Então, essa sequência tem ao todo 4 mais 8, ela tem um total de 8 elementos, 8 números. Quem são os elementos? Eles vão do A1 até o A8. Até o A8. 8 elementos. Eu não escrevi a palavra elemento completa, pronto. 8 elementos. E se tivesse um nono elemento, quem seria? Então, tem uma propriedade matemática clara aqui que eu estou colocando os números pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. O próximo é 16, se tivesse. Mas a nossa sequência não, ela só tem 8 elementos. Pronto, então falei da primeira sequência. Segunda, a sequência BN. O primeiro termo é 5, o segundo é 50, o terceiro é 500, o quarto é 5.000, o quinto é 50.000. Essa aqui tem infinitos elementos, ao contrário da AN, a sequência BN é infinita, enquanto a sequência AN é finita. E o próximo termo, certamente, seria só botar mais um zero aqui, né? É o 500.000. O seguinte seria 5 milhões. O seguinte seria 50 milhões. O seguinte seria 500 milhões. O seguinte seria 5 bilhões. E ela nunca vai parar de gerar termos. A propriedade matemática que temos aqui é diferente da outra, né? Se vocês tiverem atenção, a propriedade que eu estou usando aqui é diferente da outra. Né? Aqui eu estou usando a ideia da soma com 2, e aqui eu estou usando a ideia da multiplicação por 10. Pronto. Terceira sequência, CN. Aqui são os números quadrados perfeitos, né? 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, ou seja, são os quadrados perfeitos. Então, se tivesse, ela tem aqui 4, 5, 6, 7, 8, ela tem 10 termos. Se ela tivesse um 11º, o A11 seria quem, pessoal? Se tivesse, não tem. Se tivesse, é o próximo quadrado perfeito. Depois de 10 ao quadrado, vem 11 ao quadrado. 11 ao quadrado é 121. Então, o próximo termo, se tivesse aqui, seria o 121. Mas o A não, desculpa, o C, né? Se eu usei a letra C, foi mal. Seria o C11, para indicar que ele é o elemento 11 da sequência C. Beleza. Quarto. O quarto aí é meio uma pegadinha, porque eu boto uma sequência de números e tem uma propriedade, mas a propriedade não é matemática. A propriedade tem a ver com português. Se eu falar em voz alta, ó, aqui é o número 4, 14, 15, 400, 401, 402, ou seja, todo mundo percebeu que está começando com Q, né? Todos esses números são os números que começam com Q. Nenhum outro número aqui antes deles começa com Q. Pode procurar que vocês não vão achar. Então, o próximo número aqui vai ser, depois do 402, vai ser o 403. Todos os 400 aqui vão estar nessa sequência, até o 499. Quem é o próximo depois do 499? É o 500, né? Que também começa com Q. Aí vai até o 599. Depois, quem é o próximo? Pronto, é uma propriedade segundo um critério, tá?
Não é uma propriedade de adição, de multiplicação, é simplesmente uma propriedade ligada ao português. Na sequência quinta, eu estou somando sempre com 1/2 para obter a próxima, aí eu estou gerando sempre frações, só que aqui a fração 4/4 vai dar 1, ó. A fração 8/4 vai dar 2, ó. E a próxima, então, o número, se tivesse aqui um próximo, não tem. Essa aqui. Outra coisa curiosa, eu usei o símbolo os 3 pontinhos da reticência no meio. Então, aqui indica que essa sequência, ela é finita. O último termo dela é esse cara daqui. É o 315/4, tá? Se eu uso reticências no meio, a sequência é finita. Se eu uso reticências no final, como no caso da BN, pronto, como no caso da BN, aí eu tenho infinitos elementos, mas aqui não, aqui a quantidade é finita. A sequência sexta é Fn, F1 é raiz de 5, F2 é 2 raiz de 5, F3 é 3 raiz de 5, F4 é 4 raiz de 5, F5 é 5 raiz de 5, então F6 seria 6 raiz de 5. Fácil. Ou seja, os números podem ser irracionais, os números podem ser fracionários, e na sequência GN, ó, tem números negativos, tem números irracionais, tem números fracionários. Na GN, eu não usei nenhuma propriedade específica, não. Então, se você for ficar tentando encontrar quem é o próximo número aqui, você vai ter muita dificuldade, porque eu botei números aleatórios. Então, provavelmente, eu não tenho nenhuma propriedade aqui, exceto se você resolver pensar em interpolar, botar um polinômio aqui, fazer alguma propriedade que matematicamente até tem solução, mas que não é trivial, não é uma coisa banal. Outro comentário que merece ser feito é que toda sequência equivale a uma função com domínio formado pelos naturais, asterisco, né? Pelos naturais, asterisco, ou seja, seno zero. O que eu quero dizer? Quando eu escrevo a sequência 7, 10, 13, 16, por exemplo, eu estou querendo dizer que o 7 é o A1. Então, eu estou querendo mostrar que o número 1 está mandando para o 7. O segundo termo é o A2. Quer dizer que eu estou querendo dizer que o segundo termo é 10. E assim por diante, né? Esse cara, o A3, ou seja, o 3 manda para o 10, para o 13. Quer dizer o seguinte, sempre uma sequência AN, ela pode ser interpretada como sendo uma função que leva os naturais, a asterisco, sempre começa do 1, não começa do 0, para os reais. Sempre. Então, sequências são funções onde o domínio é formado pelos naturais, tirando o 0 aí da história, tá? Então, interpretem sempre uma sequência como sendo uma função. Então, só para dar um exemplo claro da ligação com função, mais adiante eu vou comentar que as sequências podem ser crescentes, decrescentes ou constantes, exatamente como a gente classificou as funções lá na nossa playlist do primeiro ano, tá? Então, quem quiser ver isso aí, tem uma analogia forte com funções. Pronto, então está apresentada a parte de sequências. E vamos agora apresentar uma propriedade, uma PA aqui. Deixa eu fazer uma mudança aqui nesse número. Pronto, deixa eu começar a PA aqui a partir do 5. Pronto. Então, o primeiro termo dessa PA é o número 5. Sim, progressão aritmétrica, a abreviação que a gente vai usar é PA, né? Que são as letras iniciais, o P da progressão e o A da aritmética. Então, nessa PA, o A1 vale 5, o A2 vale 11, né? O A3 vale 17, o A4 vale 23, o A5 vale 29. Pessoal, quem seria agora o A6? Eu acho que não é difícil adivinhar que do 5 para o 11, eu somei 6. E do 11 para o 17, eu também somei 6. Do 17 para o 23, eu também somei 6. Do 23 para o 29, eu também somei 6. Então, a propriedade aqui é somar com 6. Se eu somar com 6, eu gero o próximo número. Então, o A6 vai ser quem, pessoal?
eu vou pegar o número 29, não é isso? Que era o A5, que era o anterior, e vou somar com 6. Se eu somar 29 com 6, quanto vai dar, pessoal? 29 com 6 vai dar 35. Pronto, então, com base nesse exemplo que eu acabo de mostrar, eu agora tenho condições de definir o que é uma PA. Ou seja, como é que eu obtive o número 11? Foi a partir do anterior, 5 somando com 6. Como é que eu obtive o número 17, o terceiro termo 17? Foi a partir do anterior, 11 somando com 6. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que a partir do anterior, somando com um número fixo. E esse número fixo se chama, eu vou dar o nome de razão, tá? Então, essa é a propriedade que eu vou escrever agora. A mesa acabou de dar um probleminha. Vamos esperar que ela retorne para eu poder continuar a escrever, porque por enquanto eu não consigo escrever. Pronto, eu acho que agora voltou. Vamos lá. Não, ainda não. Então, qual é a definição de PA? PA é uma sequência de termos. É uma sequência. Pronto, acho que está gravando sim. É uma sequência de termos. É uma sequência de números, onde cada número, cada termo, né? Onde cada termo vai ser obtido como? Cada termo é obtido a partir do anterior, do termo anterior, e fazendo o quê? Somando com um número fixo. Com um número fixo. Esse número fixo, ele vai ganhar um nome, ele vai ser chamado de razão. E vamos simbolizar ele pela letra R, que é a inicial da palavra razão, tá? Então, a razão nesse caso aqui é 6. Então, a ideia é essa, ou seja, como é que eu simbolizo um termo genérico? Eu vou simbolizá-lo como sendo um AN. E como é que eu vou gerar esse termo qualquer? Como é que eu escrevo essa propriedade usando o mathematiquês? Eu escreveria assim, o AN vai ser obtido a partir do termo anterior. Então, é o N menos 1, por exemplo, se fosse o A7, 7 menos 1 daria o A6. O A7 vem a partir do A6, sendo somado com essa razão que eu acabo de falar aqui. Então, essa propriedade é exatamente o que está escrito aqui embaixo. Cada termo é obtido a partir do termo anterior. Então, esse é o termo, né, atual. Ele vai ser obtido a partir do termo anterior. Somando com quem? Somando com a razão. Que é esse número fixo, né? Pronto. Então, eu podia agora dar vários exemplos. E vamos dar vários exemplos de PAs. Então, qual é o número fixo que eu estou somando aqui para gerar o próximo, pessoal? Ou seja, em outras palavras, aqui tem um erro, né? Aqui é 9, ó. Tá errado aqui, ó. Qual é? É a razão, né? Qual é o número fixo agora que eu somei aqui? Isso na sequência N. Na sequência BN, o número fixo é 5, né? Eu estou sempre somando com 5 para gerar o próximo. Qual é a razão agora da terceira sequência? A razão aqui é 3, ó. Eu estou sempre somando com 3. Menos 11 mais 3 dá menos 8. Menos 8 mais 3 dá menos 5, assim por diante. Essa sequência aqui, ADN,
eu estou somando o 40 com quanto? Com menos 10 para chegar no 30. E se eu pegar o 30 e somar com menos 10, eu vou para o 20 e assim por diante. Então, olha, temos o exemplo de uma sequência agora que, em vez dela ir aumentando, ela foi diminuindo, né? Veja que os 3 primeiros exemplos, os números vão aumentando. Mas agora, os números vão diminuindo. E a explicação está no fato da razão ser negativa, né? Somar com o número negativo faz com que ela diminua. A razão pode ser fracionária, como no caso da sequência EN. No caso aqui é uma razão 1/5. Então, vai aumentando de 1/5 em 1/5, beleza. Na sexto exemplo, a razão é 10 raiz de 5, ou seja, aqui é 1 raiz de 5, aqui é 11 raiz de 5, aqui é 21 raiz. Está aumentando de 10 em 10, de 10 raiz de 5 em 10 raiz de 5. Na sequência GN, merece atenção aqui, inclusive está faltando um ponto e vírgula aqui, ó. Na sequência GN, eu escrevi os números na forma decimal. Pode sim, aí, mas eu tenho que ter cuidado de botar os pontos e vírgulas para não confundir. A razão aqui é 0,1. Na sequência HN, eu começo com raiz cúbica de 7, baixo para 0, baixo para menos raiz cúbica de 7, depois menos 2 raiz cúbica de 7, depois menos 3 raiz cúbica de 7. Ou seja, a razão é menos raiz cúbica de 7. E para terminar, o último exemplo de PA, uma PA onde a razão vale quanto? Eu somei o 3 com quanto para virar 3? Eu somei 3 com 0. 3 com 0, ou seja, nós temos uma PA constante, tá certo? Pronto. Aí, isso me permite classificar as PAs. Como é que eu classifico as PAs? As PAs podem ser crescentes, como é o caso de todas que têm razão, maior que 0. Então, todas as razões que têm uma razão positiva são crescentes. Então, a primeira é positiva, é crescente, a segunda é crescente, a terceira é crescente, a quarta não é, a quinta é crescente, a sexta é crescente, a sétima é crescente, a oitava não é e a nona não é. Então, dessas 9 exemplos, 3 são crescentes. Depois vem as constantes, onde o exemplo vai ser essa sequência IN, onde a razão vale 0. E, finalmente, a PA decrescente, onde a razão é menor que 0, é negativa. Nós tivemos 2 exemplos de razões decrescentes. Foi essa daqui e foi a quarta sequência, essa daqui. Então, essas duas, a DN e a HN, foram as sequências decrescentes. Então, o sinal da razão é quem vai definir. Beleza. Agora, eu preciso determinar o termo geral de uma PA. Isso agora é muito importante, tá, pessoal? Muito importante mesmo. Vamos lá. Primeira coisa que dado uma PA, aqui está dado uma PA. Essa PA, o A1 vale 5. O A2, se ela for uma sequência N, né? O A2 vale 7. O A3 vale 9. Primeira coisa, como se obtém uma razão de uma PA? É muito simples, né? Basta pegar o termo qualquer, você pode escolher qualquer, que seja a partir do segundo, e subtrair do anterior, do AN menos 1. Então, se eu pegar o 13 e fizer menos 11, vai dar 2. Se eu pegar o 15 e fizer menos 13, vai dar 2. 17 menos 15 vai dar 2. Ou seja, a razão é a subtração de um termo qualquer AN com o seu antecessor, que é o AN menos 1. Essa é a primeira coisa importante aqui a respeito de qualquer razão. Uma vez obtida a razão, aí vem uma pergunta que é extremamente relevante, que é a seguinte. Como é que eu faço para achar o 40º termo dessa PA? Ou seja, quanto vale o A40? Eu já botei o A1, o A2, o A3, o A4, o A5, até o A7 eu já escrevi. Mas quanto vale o A40? Então, para isso, eu vou precisar de uma fórmula que eu vou chamar de termo geral da PA. Então, com o termo geral da PA, eu vou conseguir descobrir quanto vale o A40. Vamos só botar aqui os valores importantes. O A1, nessa nossa PA, vale 5. A razão nessa nossa PA vale 2. É uma PA crescente.
O AN que eu quero achar nessa PA, o termo que eu quero achar é o A40, né? Então, é esse cara que eu quero descobrir. E qual é a posição desse cara que eu quero achar? A posição dele é a posição 40, ou seja, ele é o 40º termo. 40 aqui quer dizer, ele é o 40º termo. Então, vamos nos acostumar com essas 4 letrinhas agora. Na verdade, são mais que letrinhas, né? Porque são aqui a anotação de índice, né? O AN, o A1, pois ela vai aparecer, esses quatro termos vão aparecer no termo geral da PA. Então, vamos deduzir agora qual é a ideia do termo geral da PA. Vamos lá. O A1 vale 5. O A2 vale 7. Só que 7 eu sei que é 5, mais a razão, que é 2. O A3 é 9. Eu obtive o 9 a partir do anterior, que é o 7. Eu peguei o 7 e somei com 2. Só que o 7 já era 5 mais 2. Então, quer dizer que 2 mais 2 quer dizer que eu posso transformar numa multiplicação. Isso aqui é 2 vezes 2. Quem é o próximo agora? O 11, né? O A4. É o anterior, que é 9 mais 2. Só que o 9 eu acabei de escrever que é 5 mais 2 vezes 2. Somado com esse novo 2 aqui. Então, não é difícil perceber que eu posso botar o 2 em evidência e vai ficar 3 vezes 2. Ou seja, o 2 aparece 3 vezes. O A5 é o 13, que seria 11 mais 2. Só que eu vou pegar o 11, já vou escrever esse 5 mais 3 vezes 2, que foi o 11, e somar com 2. Ou seja, fica 5 mais 4 vezes 2. E aí, pessoal, usando essa ideia, quem seria o A10? Então, o que eu posso deixar bem claro é que quando eu tinha aqui 3 no índice do A3, aqui apareceu a razão, apareceram 2 razões. Quando eu tinha aqui o índice 4, aqui apareceram 3 razões. Quando aqui eu tinha índice 5, eu tive que somar o 5, que é o primeiro termo, com 4 razões. Ou seja, o número daqui é sempre 1 a menos, né? 1 a menos. Daqui para cá, 1 a menos. Daqui para cá, 1 a menos. Aqui também, ó, o 2 multiplica aqui por 1. E aqui o 1 multiplica aqui, eu posso escrever 5 é igual a mais 2 vezes 0, né? Porque é 1 a menos, sempre. Então, pessoal, essa ideia vale sempre. Então, para chegar no A10, se eu posso usar essa ideia de 1 a menos, quem seria o A10, pessoal? O A10 seria o primeiro termo, que é o 5, somado com 10 menos 1, somado com 9 razões. 9 vezes 2 dá 18, 18 mais 5 vai dar 23. Então, eu estou agora usando uma ideia, estou sempre usando o primeiro elemento da PA, estou sempre usando a razão e estou indicando quantas razões eu tenho que somar, e é sempre 1 a menos do que a posição do termo. Então, o que seria agora o A100, pessoal? O A100 seria, novamente, o 5. 1 a menos que 100 é quanto? 99 vezes 2. 99 vezes 2 dá 198. 198 mais 5 dá 203. E essa ideia, eu posso perguntar, o A1000, quem é o A1000? Mesma ideia. Eu vou pegar o 5 e vou somar 1 a menos que 1000. É 999 vezes 2. 999 vezes 2 vai dar 1998, então vai dar 2003. E assim por diante. Então, pessoal, agora eu quero descobrir, se eu quiser calcular um termo qualquer agora AN, como é que eu faço para achar? Então, essa ideia que eu estou usando aqui é a ideia que eu tenho que pegar o primeiro termo, que é o A1, somar com uma certa quantidade de razões, ou seja, multiplicar aqui pela razão. E que número é esse? Se aqui é N,
aqui tem que ser 1 a menos. 1 a menos que n é n menos 1. Pessoal, esse aqui é o que a gente chama de termo geral da PA. E é a nossa principal fórmula nos problemas de PA. Então, a partir de agora, o termo geral vai ser a nossa principal fórmula a ser usada. Vale destacar que nesse termo geral, nós temos 4 elementos. É composto de 4 monômios, né? Quem seriam eles? Vamos lá. Aqui é um termo que eu quero calcular, um termo qualquer da PA. Um termo qualquer da PA. Aqui é o primeiro termo. Igual 1. Primeiro termo da PA. Aqui é a posição, esse N significa posição do termo que eu estou calculando, do termo qualquer. O termo qualquer que eu escolhi, a posição dele é dada por esse N. E para finalizar, a razão é simbolizada pela letra R. Vale comentar uma coisa, o termo qualquer, ele pertence aos reais. Eu posso ter qualquer termo, eu mostrei lá exemplos de números irracionais, números negativos. A razão também R, então, desculpa, o A não, o AN, né? O AN pertence aos reais. A razão também pertence aos reais. O primeiro termo, o A1, também pertence aos reais. Agora, a posição do termo, eu tenho posição 1, posição 2, posição 3. Então, é claro que a posição, o N, pertence aos naturais, tirando o zero. Então, fiquem bem ligados que eu tenho 3 termos reais e um que tem que ser obrigatório. Não faz sentido eu chegar num problema e descobrir que o N vale 1,2. Se o N valer 1,2, não faz sentido. Agora, faz sentido eu encontrar uma razão 1,2, faz sentido encontrar um primeiro termo 1,2, faz sentido eu chegar num termo qualquer 1,2. Então, só para deixar claro que tem uma limitação na posição no termo N, ok? Pronto, agora vamos fazer o quê? Aqui deu uma travadazinha, pronto, deixa eu ir para cá, pronto. Próximo passo é perceber que, uma vez que essa fórmula do termo geral, que eu acabei de falar, tem 4 elementos, né? O AN, o A1, o N e o R. Os 4 problemas básicos, eu sempre posso dar 3 dessas variáveis e pedir a 4ª variável. 4º termo. Então, eu posso, nesse primeiro exemplo aqui, perguntar quem é o AN. Nesse segundo problema aqui, eu posso perguntar quem é a posição. Nesse terceiro problema aqui, eu posso perguntar quem é o primeiro termo, quem é o A1. Aqui eu quero saber quem é a posição N. Aqui quem é o A1. E aqui eu posso perguntar quem é a razão R, nesse quarto. Então, no terceiro é o primeiro termo. E no quarto problema, eu quero achar a razão. Então, olha as 4 perguntas básicas. Quem é o AN? Quem é o N? Quem é o A1? E quem é o R? Ou seja, os 4 elementos que estão aqui nessa fórmula. Então, vamos resolver cada um desses problemas. Então, vamos lá. Vou começar aqui com esse primeiro problema, onde eu dei uma PA, onde o primeiro termo é 17, o segundo termo é 24, o terceiro termo é o 31, e eu quero saber quem é o 20º termo. Eu quero saber quem é o A20. Como eu faço isso? Usando o termo geral.
A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Aqui só não conheço o AN e todos os três demais eu conheço. Quem é o A1? O A1 é o 17. Quem é a razão? Razão é só subtrair dois termos consecutivos. 24 menos 17 vai dar 7. E quem é a posição? Eu quero saber quem é o 20º termo. Então, o N vale 20. Pronto. Se eu fizer essa conta, eu vou descobrir quem é. Ah, eu já podia ter substituído também o N aqui, né? Eu quero achar o A20. O A20 é igual a isso. Então, quanto vale o A20, pessoal? É o 17 mais 19 vezes 7. 19 vezes 7 dá quanto? 9 vezes 7 dá 63, vai a 6. 7 vezes 1, 7, 6, 13. 183 com 17 dá 150. E com isso nós fizemos o primeiro problema básico. Qual é? Achar o AN. Quem seria agora o segundo problema básico? Achar o N. Ou seja, eu tenho um termo geral aqui de novo. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. E com os dados fornecidos nessa PA aqui, eu conheço quem? Ó? Eu conheço o primeiro termo, o A1. Eu dei dois termos consecutivos. Então, se eu subtrair os dois, eu descubro que a razão vale 7. Tenho a razão. E conheço o último termo. Veja que essa PA é finita, ao contrário da anterior. Essa PA é finita, então eu conheço o último termo. Eu quero saber justamente qual é a posição dele. Essa é a minha pergunta. Então, o termo, se a PA tiver 8 termos, esse cara é o A8. Se a PA tiver 9 termos, esse cara é o A9. Se a PA tiver 10 termos, esse cara é o A10. Então, eu quero descobrir justamente ele. Mas ele vale quanto? Ele vale 66. 66 é igual, o A1 vale 10. Eu quero justamente descobrir quem é o N, qual é a posição desse 66, né? Porque o N é a posição desse termo que você colocou aqui, e a razão vale 7. Agora é só fazer conta. 66, o 10 passa subtraindo, e o 7 passa dividindo. Pronto. 66 menos 10 dá 56, 56 dividido por 7 vai dar 8. O 1 que está somando, que está subtraindo, passa somando. Acabo de descobrir que o N vale 9. Então, acabo de descobrir que o A9 é 66. Ou seja, acabei de descobrir que esse cara é o nono termo, o que leva a concluir, então, que essa PA possui 9 termos. Então, a pergunta que eu poderia ter feito nessa questão é isso. Quantos termos tem a PA, né? Quantos termos? Resposta. Essa PA aqui tem 9 termos. Então, eu achei a posição desse nono termo. Então, está resolvido o problema. No terceiro caso, eu não dou agora o A1. O A1 não é conhecido, é justamente o que eu quero descobrir. Mas, faltou dar uma informação. A informação que vale a pena ser dada é que essa PA aqui, ela tem 11 termos. E eu quero descobrir quem é o primeiro termo dessa PA. Então, quer dizer que esse cara aqui, se eu acabo de dizer que tem 11 termos, eu acabo de dizer que o A11 vale 59. Então, agora, eu posso usar mais uma vez o termo geral. E a única coisa que eu não sei é o A1. Todos os demais eu conheço. Então, eu vou substituir e vou tratar de achar o A1. Então, vamos lá. O AN é quanto? É o 59. Aqui tinha sido 66, né? Aqui foi o 59. O A1 eu quero achar. O AN, a gente viu que o 59 é o 11º termo, então é 11 menos 1. E a razão, foram dados dois termos consecutivos, e a razão, novamente, aqui é 7. Fazendo as contas, vai ficar 59 igual a 1. 11 menos 1 dá 10, 10 vezes 7 dá 70. Pronto, então a 1 é fazer 59 menos 70. Então, o primeiro termo dessa PA, 59 menos 1, vai dar menos 11. Então, se você começar com menos 11, somar 7 vai dar menos 4, somar 7 vai dar 3,
somar 7 vai dar 10, somar 7 vai dar 17, somar 7 vai dar 24, somar 7 vai dar 31, somar 7 vai dar 38, somar 7 vai dar 45. E eu vou ter escrito ao final desse processo 11 termos. Então, eu acabei de achar, usando o termo geral, o primeiro termo. E o último dos problemas, eu agora conheço o primeiro termo, eu conheço o último termo, que é o 12º termo, e eu quero justamente saber quem é a razão. Quanto vale a razão? Essa é a minha pergunta. Então, mais uma vez, quem vai me salvar é o termo geral, mostrando que o termo geral é muito importante, e já dá origem, então, a 4 tipos de problemas diferentes. Aqui, eu só não conheço o R. Todos os demais eu conheço, então eu vou substituir. Quem é o AN? É o A12, né? O A12, que é o 12º, vale 87. Então, eu boto aqui 87, o A1 vale 10, e a posição do 87 é 12. Ele é o 12º termo. Pronto, agora é só fazer conta. 87 menos 10 igual a 11, 12 menos 1 vai dar 11R. Então, 87 menos 10 vai dar 77, o 11 passa dividindo, e acabo de descobrir que a razão também é 7, ou seja, 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59, 66, 73, 80 e 87. Pode contar que você vai ver que eu escrevi 12 termos. Esse cara foi o 12º. Não sei se vocês perceberam que eu tratei de escolher nos 4 exemplos, nesse, eu usei exemplos onde a razão sempre foi 7, né? Perceberam? O que mudou de uma PA para outra foi o termo inicial. Embora nessa aqui até o termo inicial foi o mesmo, 10 e 10. Ó. Agora o termo final foi diferente. Então, na verdade, nenhuma PA é igual a outra, mas elas têm em comum o fato de todas as 4 terem razão 7. Eu fiz isso justamente para facilitar e ver que o mesmo problema pode ser visto de várias formas e tem várias perguntas a serem feitas. Pessoal, esse tipo de problema, então, aqui, são o que eu chamo de 4 problemas básicos, né? Se você usar o termo geral, você resolve esses 4 tipos de problemas. Pronto. A próxima. Aí agora eu vou fazer um problema, usando essa ideia, tá? Ou seja, aqui é a soma do segundo termo, que é o A2, com o terceiro termo, que é o A3, vale 28. E a soma do quarto termo com o sétimo, o A4 com o A7, vale 42. Quem é o primeiro termo é a pergunta desse problema. Pronto, é só usar o termo geral para todos. Quem é o A2? A2 é 1, A1 mais R usando o termo geral. A3 usando o termo geral é A1 mais 2Rs. Pronto, com isso eu reescrevi a primeira equação. E a segunda equação? Mesma coisa usando o termo geral. O A4 é A1 mais 3Rs. O A7 é A1 mais 6Rs. E qual a grande vantagem dessa nova equação em relação à primeira? Embora ela seja maior que a primeira, aqui eu tenho 4 incógnitas diferentes. E aqui eu só tenho 2 incógnitas. A incógnita 1 e a incógnita R. Então é um sistema de 2 por 2 e aí eu vou conseguir resolver na hora que eu melhorar. Então vamos lá, 1 mais A1 vai dar 2A1. R mais 2R vai dar 3Rs. A1 mais A1 vai dar 2A1. 3Rs mais 6Rs vai dar 9Rs. E eu posso agora pegar a equação 2 para resolver esse sistema. Eu tenho vários métodos possíveis. Na playlist desse segundo ano, eu ensinei adição, substituição, método gráfico, Kramer, escalonamento. Mas eu vou fazer uma simples subtração. Vou fazer 2 menos 1. Vou subtrair a equação 2 da equação 1. Lado direito, 42 menos 28 vai dar 14. Lado direito, 2A1 com menos 2A1 vai cortar. E 9R menos 3R vai dar 6R, já que eu estou subtraindo os dois. Pronto, 6R
igual a 14. Opa, se 6R é igual a 14, R é igual a 14 sextos. Que eu podia simplificar para 7 terços. Achada a primeira variável, eu coloco em uma das equações. Por exemplo, eu vou botar na equação 1. 2a1 mais 3 vezes 7 terços igual a 28. Aqui eu posso simplificar. Então, vai sobrar 2a1 mais 7 igual a 28. 2a1 igual a 28 menos 7 vai dar 21. A1 vai ser a metade de 21, ou seja, 10,5. Pronto, com isso está resolvido um problema, mostrando uma utilidade do termo geral. Agora eu precisei fazer um sistema. Então, matematicamente foi um pouco mais trabalhoso que o anterior, que aqueles 4 anteriores que eu dei antes. Para finalizar a aula, eu posso comentar a fórmula da soma, né, de uma PA. Ou seja, como é que eu faço para somar essa PA, que no caso aqui tem razão 1, né? Mais uma PA de razão 1. Como é que eu faço para somar? E essa PA parece ter 100 termos, né? Porque vai de 1 até 100. Como é que eu faço para somar os 100 termos dessa PA? Ou seja, para fazer 1, mais 2, mais 3, mais 4, até o 96, 97, 98, 99 e 100. Então, uma ideia que dizem que foi descoberta pelo grande matemático Friedrich Gauss, o alemão. Ele estava numa sala de aula com 7 anos de idade. A professora mandou todos os alunos somarem de 1 até 100. Acho que para entreter bastante esses alunos. Mas aí Gauss, em pouco tempo, deu a resposta para ela. E Gauss usou uma ideia muito simples, pessoal. Qual a ideia? Ele percebeu que se somar o primeiro com o último, 1 mais 100 vai dar 101. Percebeu que se somar o segundo com o penúltimo, 99, também vai dar 101. E se somar o terceiro com o antepenúltimo, também vai dar 101. Ou seja, sempre vai dar 101. O 4 com 97, o 5 com 96. Então, a nossa soma pode ser substituída pela soma 101 mais 101 mais 101. O nosso desafio agora é descobrir quantas vezes o número 101 vai aparecer. E não é difícil perceber que o número 101, se eu tenho 100 termos, cada 2 termos gerou um número 101. Então, vai ser o 101 multiplicado pela metade de 100, que é 50, não é isso? Então, essa é a conta que eu tenho que fazer. 5 vezes 101 dá 505, bota um zero, resposta final apresentada por Gauss. A soma dos 100 primeiros termos vale 5.050. E, obviamente, é muito mais rápido usar essa ideia do que sair somando de 1 por 1. Que era isso que a professora esperava que os alunos fizessem. Então, por que é que vale a pena, então, a gente ter uma ideia melhor? A gente agiliza o processo, né? Então, a gente pode agora gerar uma fórmula para somar esses 100 primeiros termos da PA ou qualquer PA. E a ideia é muito simples, né? A ideia é você pode sempre somar o primeiro termo com o último termo. Foi o que eu fiz aqui. Ao somar o primeiro com o último. E esse resultado vai ser multiplicado pela metade do número de termos. Né? Então, veja que vai funcionar para esse exemplo aqui. Ó. 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Tem aqui uma PA de 6 termos e com razão 5, né, pessoal? Está andando de 5, 5. Como é que eu faço para somar os 5 termos? Os 6 termos dessa PA? Quanto vale essa soma aqui? Bem, então, usando a mesma ideia, somando o primeiro com o último, vai dar 35. E o 35 aparece quantas vezes? O 35 vai aparecer 3 vezes, que é a metade de 6. Ou seja, olha aqui o n sobre 2, pessoal. E outro comentário relevante é perceber que essa ideia continua valendo
se você pegar um número ímpar de termos. Apesar de acontecer uma coisa nova quando a quantidade for ímpar. Qual é a coisa nova que vai acontecer quando a quantidade for ímpar? Na hora que eu somar o primeiro com o último, e o segundo com o quarto, o terceiro termo vai ficar sozinho, não é isso? Primeiro com o último vai dar 40, o segundo com o quarto vai dar 40, mas fica o 20 aqui. Então a nossa resposta agora é 40 mais 40 e o termo que ficou sozinho, que é o 20. Só que a gente sabe que 20 é a metade de 40, não é isso? Se bota o 40 aqui em evidência, se bota o 40 em evidência, vai ficar 1 mais meio. Ou seja, eu tenho que multiplicar 40 por 2,5. Pessoal, e 2,5 vem a ser a metade de 5, né? Então, se eu somo o A1, que é 10, com o AN, o A5, que é 30, e multiplico por 5 sobre 2, a resposta também vai dar correta. Ou seja, essa fórmula, pessoal, ela funciona sempre. Uma última coisa que vale a pena comentar também é perceber que essa fórmula aqui, do AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R, esse termo geral, ele tem tudo a ver com uma fórmula que nós já estudamos. Que fórmula é essa, pessoal? Ele tem tudo a ver com y igual a AX mais B. Ou seja, o que eu quero dizer que as funções de primeiro grau, cujos gráficos são uma reta, que desenha uma reta, se você pega, então, ó, o n igual a 1, então você vai ter o primeiro termo da PA. Você faz o n igual a 2, você vai ter o segundo termo da PA. Então, a PA seriam esses pontos aqui, apenas, os de vermelho, que eu vou gerar aqui com essa lei. Agora, essa outra lei, como eu deixo claro que o x pode ser qualquer número real, né? A gente trabalhava com funções de R em R, aí eu podia preencher a reta inteira. Então, existe uma analogia, o AN vai ser o Y, o N é a posição, vai ser o X, o coeficiente angular vai ser dado pela razão, e o coeficiente linear vai ser dado pelo A1, ou seja, que não é exatamente o A1, porque o coeficiente linear é onde cruza o eixo Y, mas veja que tem uma profunda analogia entre essas duas formas. Ou seja, pessoal, o que eu quero dizer é que toda PA é uma... Você pode perceber que a fórmula vira uma função de primeiro grau. Vou dar um exemplo aqui para deixar claro isso. Ó. Essa PA aqui. Ó. Pronto. Aplica o termo geral para ela. Vai ficar N igual. Aqui está o termo geral. Então, a N vai ser A1, que é 2. N menos 1 eu deixo com N. E R é 3, né? Essa PA aqui eu botei 3. Se eu fizer a distributiva, a N vai ser igual a 2 mais distributiva 3N menos 3. Então, eu chego à fórmula 3N menos 1. Agora sim, fica muito claro a analogia com AX mais B, né, pessoal? Agora sim. Quer dizer que o coeficiente angular é 3, que é a razão. O coeficiente linear é menos 1, que seria o termo quando o n fosse 0, mas a gente não tem n igual a 0, mas de fato, o cara aqui seria o menos 3, o menos 1, se eu subtrair, né? Voltando para cá. O n é a variável x e o an é a variável y. Então, está feita aí uma analogia entre função de primeiro grau, atenção, a partir de agora, PA é irmã da função de primeiro grau e vice-versa. Função de primeiro grau é irmã da PA. Então, essa ligação é muito importante. Agora sim, para finalizar a aula, vamos mostrar exercícios que estão na apostila, que eu utilizo com os meus alunos. Aí, o que é legal dessa apostila agora é que ela foi dividida em exercícios em 3 níveis. Então, você tem um primeiro nível de exercício,
onde eu chamo de nível introdutório, aí tem 8 problemas propostos, que eu chamo de intermediário, que já é um pouquinho mais difícil, né? E que eu tenho que usar 2 fórmulas, ou a interpretação já é mais difícil. Tem um total de 13 exercícios desse segundo nível, tá aqui os 13 exercícios, e depois tem um terceiro nível, que eu chamaria de nível avançado, né? Onde eu tenho que usar mais que 2 fórmulas, ou a interpretação é bem difícil, e eu tenho 3 probleminhas aqui de nível bem difícil. Então, vocês podem dar um print aqui nessa tela, ou na anterior, e fazer os exercícios. Pessoal, pronto, cumprimos o nosso objetivo. A aula está finalizada, e nós apresentamos tudo o que a gente queria, ou seja, demos uma noção geral de progressões, de sequências, né? O que são sequências numéricas, e vamos estudar a primeiro tipo de sequência importante, que é a progressão aritmética, tá certo? A próxima aula, que vai ser a última de sequências, a gente vai trabalhar as PGs, ou seja, as progressões geométricas. Vamos comentar que a prova vai mudar. Enquanto na PA a gente usou adição, na PG a gente vai usar multiplicação. Essa vai ser a grande diferença da PA para a PG. E isso já vai ser o tema, então, da número 26, que vai ser a aula que vem em sequência, tá? Então, resumindo a aula de hoje, 2 fórmulas centrais, a fórmula do termo geral, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r, e a fórmula da soma, Sn é igual a 1 mais a n, que multiplica n sobre 2. Então, são essas 2 fórmulas. Com essas 2 fórmulas, você resolve qualquer problema envolvendo PA. E esse é o nosso desafio agora, resolver qualquer problema usando PA, tá certo? Então, é isso. Eu vou finalizar agora a aula, tá certo?